A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês que se encontra em 1 Reis, capítulo 20, do verso 41 em diante, que diz assim: Então o profeta se apressou, tirou o turbante de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. Disse ele ao rei: Assim diz o Senhor, libertaste o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que Deus tinha dado uma ordem ao rei Acabe. Deus tinha mandado Acabe exterminar Ben-Hadad e o seu povo. Só que Acabe, ele negociou com Ben-Hadad e livrou a Ben-Hadad e não o exterminou assim como o Senhor mandou ou ordenou. Então Deus levanta um profeta para trazer uma palavra de repreensão a Acabe, dizendo: olha, Acabe, você desobedeceu a Deus. Você libertou um homem que eu mandei que o matasse. Por ter desobedecido, agora você e o seu povo será condenado. Por quê? Porque a desobediência nos leva à condenação. É por isso que eu e você temos que fazer a vontade de Deus em todo o tempo, em todo momento. Nós não podemos deixar de fazer a vontade de Deus nunca na nossa vida. A vontade de Deus, ela sempre tem que vir em primeiro lugar. A Bíblia diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O grande problema é que nós estamos mais preocupados com as demais coisas do que com a vontade de Deus. E porque estamos mais preocupados com as demais coisas do que a vontade de Deus, é que nós não fazemos a vontade de Deus em busca das demais coisas. E por isso a gente peca, a gente erra e é condenado por isso. Porque a desobediência nos leva à condenação. Nos leva a colher os maus frutos da nossa semeadura. Quando nós desobedecemos a Deus, nós plantamos sementes de desobediência e colhemos os frutos ruins dessa má semeadura. Então hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você: coloque a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Deus, ele tem prazer em que a gente obedeça a sua vontade, em que a gente pratique a vontade dele, em que a gente ande de acordo com a vontade dele. Deus tem prazer nisso, mas Deus tem total desprazer e total desprazer quando a gente não obedece à sua vontade. Deus fica extremamente desgostoso quando a gente desobedece à vontade dele. Hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você: abra mão totalmente da sua vontade. Procure colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E você vai ver que o Deus Todo-Poderoso é um Deus que não deixará faltar nada para a tua vida, não deixará faltar nada na tua casa, não deixará faltar nada para a tua família, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. Não priorize as demais coisas, priorize primeiro o reino de Deus, porque se você priorizar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer suprir
as tuas necessidades em glória. Ele quer te abençoar com a bênção dele que prospera e que não traz consigo dores e que leva toda dor e sofrimento embora. Mas para isso é necessário você entender que você tem que andar em obediência e em conformidade com a palavra de Deus. Se a sua vida for uma vida de desobediência, se você andar fora da palavra de Deus, você vai andar num caminho em que há um abismo chamando outro abismo, em que você vai ver só as coisas ruins acontecerem na tua vida, porque você vai estar plantando sementes de desobediência e colhendo frutos ruins para a sua vida. Hoje Deus está te chamando à obediência. Hoje Deus está chamando você a fazer a vontade dele. Hoje Deus está dizendo para você: abra mão totalmente da sua vontade e coloque a minha vontade em primeiro lugar na sua vida, e você verá a minha mão de poder sobre você, você verá a minha fidelidade sobre a tua vida, você verá a minha bênção estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Mas para isso é necessário você obedecer. A Bíblia diz que quando nós obedecemos a Deus, nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção é que vem atrás de nós. Se nós obedecemos a Deus, todas as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então seja obediente, leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Muitos não andam de acordo com a vontade de Deus porque não leiam a Bíblia. Essas pessoas não leem a Bíblia e por isso não andam de acordo com a vontade de Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus, não tem como você andar na vontade de Deus se você não lê a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não for prioridade na sua vida. Você tem que ler a palavra e você tem que colocar aquilo que você leu em prática. Você tem que ler a palavra, se encher da palavra, você tem que meditar na palavra e você tem que colocar tudo aquilo que você aprendeu com a palavra, princípios e valores, em prática na sua vida, para que a bênção do Senhor te alcance, para que Deus te abençoe, para que as portas se abram, para que a luz de Deus venha sobre a sua vida, para que a glória de Deus desça sobre você, para que você venha ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, para que o fogo de Deus possa queimar em você e você ser uma pessoa cheia do fogo, cheia da presença, cheia do poder de Deus na sua vida. Você tem que obedecer, você tem que ler a palavra de Deus e você tem que praticar a palavra de Deus, colocar os seus princípios e os seus valores em prática, porque enquanto você não fizer isso, você jamais verá a glória de Deus, porque a palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. E a Bíblia diz: se creres verás a glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se você não lê a palavra de Deus, se você não ouve a palavra de Deus, você não tem fé no seu coração. Se você não tem fé no seu coração, você não pode ver a glória de Deus. Então priorize a leitura da palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra de Deus, e você vai ver a glória de Deus na tua vida, a unção de Deus sobre a tua vida, o poder de Deus sobre você. Você será cheio da presença de Deus, verá que Deus vai te levar a caminhos muito maiores e muito melhores do que você já pensou e imaginou, porque a Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Se você colocar a palavra de Deus em prática, se você ler a palavra de Deus e obedecer, as bênçãos do Senhor te alcançarão, e Deus fará na tua vida infinitamente mais do que você já pediu, já pensou, imaginou, porque Deus é fiel e Ele é poderoso. Receba essa palavra para a tua vida em nome do Senhor Jesus. A gente tem que entender também que muito mais do que uma recompensa por obedecer a Deus, muito mais do que isso, nós temos que obedecer a Deus porque o amamos. E porque a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Porque a vontade de Deus é algo que sempre será melhor para a nossa vida, ainda que seja contrário àquilo que a gente mais deseja. Nós temos que entender que muito mais do que uma recompensa
Porque Deus é um Deus recompensador. E Ele recompensa aqueles que obedecem a sua palavra. Nós temos que entender que muito mais do que uma recompensa que teremos por obedecer a palavra de Deus, muito mais do que recompensas por ter obedecido a palavra de Deus, nós temos que entender que nós temos que obedecer a palavra de Deus porque amamos a Deus. E porque o amor ao Senhor é maior do que tudo. Porque o nosso amor por Deus é maior do que tudo. E nada nós colocamos na frente de Deus. Nada a gente coloca no lugar de Deus. Nada amamos mais do que a Deus. Nós temos que entender que muito mais do que uma recompensa e do que recompensas por obedecermos a Deus, nós temos que obedecer a Deus por amor. Porque o amamos e porque ainda que a vontade dele seja completamente contrária a mim, eu vou fazer a vontade dele, não só porque ele vai me recompensar, mas porque eu o amo e porque o meu amor por ele é maior do que a minha vontade, é maior do que qualquer outro amor que eu tenha na minha vida. O meu amor por Deus é maior do que tudo e por isso temos que fazer a vontade dele, por isso temos que obedecê-lo, por isso temos que andar na vontade dele. Então que você ande na vontade de Deus, que você faça a vontade de Deus, que você obedeça a Deus, muito mais do que recompensas que ele vai te dar, porque Deus é um Deus recompensador, mas que você possa fazer tudo isso, sobretudo por amor, porque você o ama, porque você o deseja mais do que tudo na vida, e porque nada é melhor do que Deus na tua vida, e nada é maior do que Deus na tua vida, e nenhum outro amor que você sente é maior do que o amor que você sente por Deus. Que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, que você possa amar a Deus mais do que tudo nessa vida, que Deus seja o teu amor maior, que Cristo seja o teu amor maior, e que isso faça você andar na vontade de Deus, que isso faça você perseguir a vontade de Deus, que isso faça você ler a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor e seguir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, praticar os seus princípios, praticar os seus valores, porque você ama Deus, porque o amor que você sente por Deus é maior do que tudo que você sente na sua vida. Receba essa palavra para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas e jamais você vai colocar algo na frente de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aqui trazer para vocês também algumas lições a respeito da desobediência. A primeira lição que eu quero falar para você a respeito da desobediência é que não basta concordar, tem que obedecer. Olha o que diz Tito capítulo 1, verso 16. Confessem que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer dizer, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Não adianta concordar e obedecer. Tem que obedecer. Quantas pessoas... Não, eu tenho... Realmente, nós temos que fazer a vontade de Deus. Mas na prática não faz. Quantas pessoas são hipócritas, pregam santidade, mas vivem no pecado. Quantas pessoas são hipócritas, que pregam sobre santificação, mas vivem uma vida podre de impureza, de iniquidade e de pecado. Elas concordam que tem que obedecer, mas não obedecem, e têm prazer no pecado, têm prazer em viver uma vida de iniquidade. São hipócritas, enganam as pessoas. Enganam as pessoas com seus discursos belos, com seus belos discursos, mas vivem uma vida de podridão, vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de iniquidade. Eu não posso apenas concordar, eu tenho que obedecer. E é isso que Deus está falando para você. Não adianta apenas você concordar.
Você tem que obedecer. Não adianta apenas você pregar obediência, pregar santidade. Você tem que viver obediência, você tem que viver a santidade. A maior pregação não é o nosso discurso, a maior pregação é o que vivemos. É o que as pessoas veem em nós. Essa é a maior pregação. Porque todo o seu discurso cairá por terra se as pessoas não olharem em você e veem em você aquilo que você prega. Então que você possa viver aquilo que você prega. Que você possa pregar sobre obediência, que você possa pregar sobre santificação, que você possa pregar sobre santidade, viver obediência, santificação e santidade. Que você apenas não concorde a obedecer, mas que você obedeça a palavra do Senhor. Porque não adianta concordar se não obedecer. Tem que concordar e obedecer. As pessoas têm que olhar para você e ver que você vive o Cristo que você prega, a palavra que você anuncia, a obediência que você proclama, a santidade que você tanto anuncia. As pessoas têm que olhar para você e ver. Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda lição a respeito da desobediência é que as obras não substituem a obediência. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Obras não substituem obediência. O rei Saul, ele falou assim: em vez de eu aniquilar todo esse povo como Deus mandou, eu vou pegar o melhor boi, eu vou pegar os melhores animais, eu vou pegar o rei desse povo, eu vou sacrificar tudo para Deus lá. Só que Deus tinha falado não. É dentro dessa cidade que você tem que exterminar com todo mundo. Ele achando que fazendo isso, ele ia agradar mais a Deus do que obedecendo a ordem do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca pode desobedecer a Deus achando que pode fazer algo que pode agradar mais a Ele do que aquilo que Ele mandou você fazer. Você está entendendo o que Deus está falando? Não, eu vou fazer assim porque eu acho que assim vai agradar mais a Deus do que fazer desse jeito. Não. É do jeito que Deus falou. É do jeito que Deus mandou. Deus nunca vai ter mais prazer em você fazer algo que você acha que agrada mais a Ele do que você obedecer a palavra dEle. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor totalmente como ela assim nos ordenou. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Tem muita gente hoje querendo mudar a palavra de Deus. Tem muita gente hoje tentando mudar a palavra de Deus para encaixar a palavra de Deus de acordo com a vontade das pessoas. E nós não podemos fazer isso. Isso não é de Deus. A palavra de Deus, ela é como ela é. Nós não podemos mudar a palavra de Deus para que a palavra de Deus se encaixe na vontade das pessoas. As pessoas é que têm que se encaixar na vontade de Deus e na palavra de Deus. Nós não podemos mudar a palavra de Deus como alguns pregadores estão fazendo para encaixar a palavra de Deus na vontade das pessoas. Deus não tem que se curvar à sua vontade. Deus não tem que se curvar à vontade do povo. Você que tem que se curvar à vontade de Deus. O povo é que tem que se curvar à vontade de Deus. Nós não podemos mudar a palavra de Deus para que ela se encaixe na vida das pessoas. As pessoas é que tem que se encaixar na vontade de Deus. As pessoas é que tem que se encaixar na palavra de Deus. Nós é que temos que nos curvar diante da vontade de Deus e não Deus se curvar diante da nossa vontade. Então que a gente possa sempre cumprir a vontade de Deus, a palavra de Deus assim como ela é, anunciar a palavra de Deus assim como ela é, nunca deturpar os princípios e os valores da palavra de Deus, mas anunciá-los assim como os princípios e os valores de Deus estão escritos na palavra, porque assim faremos a vontade de Deus, assim nós veremos a glória de Deus, assim nós teremos a aprovação de Deus sobre as nossas vidas. E a terceira lição a respeito da desobediência é que não adianta obedecer apenas parcialmente. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém
não com inteireza de coração. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 2. Não adianta fazer parcialmente a vontade de Deus. Não adianta obedecer parcialmente a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser feita completa. Assim Deus mandou, assim eu tenho que fazer. Eu não posso obedecer pela metade. Eu não posso fazer pela metade. Eu não posso fazer julgando aquilo que é prioridade e aquilo que não é prioridade para mim. Eu tenho que obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, assim como ela mandou, assim como ela ordenou, na sua total inteireza e com total inteireza do meu coração. Porque não adianta também eu fazer a vontade de Deus se o meu coração reprova. O meu coração tem que aprovar. O meu coração tem que estar completamente ligado, conectado com a vontade de Deus. O meu coração tem que se dobrar diante da vontade de Deus. O meu coração tem que se curvar diante da vontade de Deus. E aí eu fazer a vontade de Deus com total inteireza do meu coração. E aí eu fazer a vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus não parcialmente, mas na totalidade daquilo que Deus nos ordenou, daquilo que Deus mandou que façamos. Então que assim seja na sua vida, que você possa fazer a vontade de Deus com inteireza de coração, que você possa fazer a vontade de Deus na totalidade, não parcialmente, mas tudo aquilo que Deus mandou e que Deus ordenou, porque assim você verá a glória de Deus na sua vida e terá a aprovação de Deus sobre a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quantas vezes o diabo quer nos tirar da vontade de Deus? Quantas vezes o diabo tenta fazer com que você faça a vontade de Deus de maneira parcial. Mas isso hoje caiu por terra em nome de Jesus, porque você vai fazer a vontade de Deus com inteireza de coração e na totalidade daquilo que Deus mandou. Você não vai viver de parcialidade, mas você vai viver na inteireza de tudo aquilo que Deus ordenou, de tudo aquilo que Deus mandou. Você vai fazer, você vai praticar, porque nada vai fazer com que você faça a vontade de Deus parcialmente. Você vai fazer a vontade de Deus na totalidade e verá a aprovação de Deus, verá a glória de Deus, verá a unção de Deus sobre a tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Acabe, nós vamos ver que ele teve uma Jezabel no caminho dele. Jezabel inflamava Acabe todos os dias contra a vontade de Deus. Tem sempre uma pessoa que tenta nos inflamar contra a vontade de Deus, ou pessoas que tentam nos inflamar contra a vontade de Deus, que tenta fazer a nossa cabeça contra a vontade de Deus, que tenta fazer com que a gente não ande mais na vontade de Deus. E hoje eu quero aqui, como homem de Deus, profetizar que Deus vai fazer ou essas pessoas se converterem, ou vai tirar essas pessoas do teu caminho, mas ninguém mais vai tentar fazer a sua cabeça contra a vontade de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Essas pessoas que tentam fazer a tua cabeça contra a vontade de Deus, ou elas se converterão, elas vão sair do teu caminho, ou Deus vai tirar do teu caminho, porque nada vai impedir com que você faça a vontade de Deus, com que você ande na vontade de Deus, com que você se dedique à vontade de Deus e obedeça a Deus na totalidade. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero terminar falando para vocês aqui algumas razões pelas quais desobedecemos a Deus. A primeira é sendo enganados. Quando somos enganados. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, verso 13. Eva disse: a serpente me enganou e eu comi. Muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus porque somos enganados. A serpente aqui representava Satanás. Muitas das vezes Satanás se levanta tentando nos enganar, para que a gente não faça a vontade de Deus. Aliás, em todo tempo nós vivemos uma guerra espiritual. Em todo tempo nós vivemos uma batalha espiritual do diabo tentando o tempo todo nos fazer não andar na vontade de Deus, tentando nos enganar, levantando pessoas para nos enganar, mas o diabo não vai te enganar. Pessoas que o diabo levantou para te enganar não vão te enganar, porque você vai andar na verdade, você vai andar na totalidade da vontade de Deus.
E a Bíblia diz que aquele que crê na principal pedra angular, que é Cristo, de maneira alguma será enganado, será confundido, será envergonhado. Receba essa palavra em nome de Jesus. O diabo não vai te enganar. Pessoas que o diabo levantou para te enganar não vão te enganar. Nada vai tirar você da vontade de Deus. Você vai andar na vontade do Senhor. Você vai persistir, vai perseverar na vontade de Deus. E você verá a unção, o poder, a glória de Deus na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus negócios. Receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segundo, a falta de amor pelo próximo nos faz não fazer a vontade de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Pois quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João capítulo 3, verso 17. 1 João capítulo 3, verso 17. A falta de amor pelo próximo. Existem pessoas que estão bem na vida e que veem seu irmão padecer a necessidade, fecham o coração. E isso desagrada extremamente a Deus. Quando você tem condição de ajudar alguém e fecha a sua mão e não ajuda. Quando você pode estender a mão para alguém para ajudar e você fecha a sua mão e não ajuda, isso desagrada extremamente a Deus. Quando você não tem amor pelo próximo, isso desagrada extremamente a Deus. A Bíblia diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Existem dois grandes mandamentos na Bíblia. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando você não ama o seu próximo como a ti mesmo, quando você não estende a mão para ajudar o seu próximo, quando você, tendo condições de ajudar aquele que está necessitado e fecha o coração e não ajuda, você está desagradando a Deus e andando na contramão da vontade de Deus. Você está desobedecendo a Deus. Tenha um coração generoso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como Jesus falou: eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ama o teu próximo assim como Jesus o ama. Estenda a mão para ajudar o teu próximo. Você que tem condições, que pode ajudar. Você que tem condições, que pode estender a mão para aquele que está necessitado. Faça isso. Não seja egoísta, não seja avarento. Seja generoso. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Você vai andar em obediência na vontade de Deus, terá a aprovação de Deus, verá a glória de Deus. E cá entre nós, sempre a gente tem algo para ajudar alguém. Mesmo quando a gente não tem bens desse mundo para ajudar alguém, a gente pode ajudar alguém com oração. E tem muitas pessoas que nem orar pelo próximo oram. Quando se ajoelham para orar dentro de casa, só pedem pelos seus problemas. Não oram pelos que estão nos hospitais, não oram pelos que estão na rua, não oram pelos que estão necessitados de alguma coisa. Então que você não seja uma pessoa egoísta, que você seja uma pessoa generosa, que você sempre lembre daqueles que estão necessitados. E você verá que Deus vai te abençoar, vai abençoar teu casamento, vai abençoar tua família, vai abençoar teus filhos, vai abençoar tudo que você tem, porque a alma generosa prosperará e haverá prosperidade na tua vida, na tua família, no meio dos teus filhos, haverá prosperidade no teu trabalho, haverá prosperidade em tudo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceiro, temor dos homens. Olha o que diz a Bíblia. A terceira razão pela qual a gente não obedece a Deus é o temor dos homens. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Quando você teme mais aos homens do que a Deus, quando você quer agradar mais aos homens do que a Deus, você desobedece a Deus. Quando você vive uma vida querendo agradar mais aos homens do que a Deus, porque você teme mais os homens do que a Deus, você desobedece a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira agradar ninguém, queira agradar a Deus. Importa é agradar a Deus e não aos homens. A palavra que Deus te deu para pregar, pregue essa palavra. Anuncie essa palavra.
Doe o que doer, custe o que custar, pague o preço que for, faça isso. Não negue a verdade às pessoas. Não negue o evangelho às pessoas. Não negue a palavra de Deus às pessoas. Se elas precisam ouvir verdades que vai doer, mas elas vão se converter, que elas ouçam. Que você nunca negue a verdade para agradar as pessoas, mas que você proclame a verdade às pessoas, mesmo que elas sintam dor com isso, mesmo que elas se desagradem com isso, mesmo que elas virem as costas para você por causa disso. Faça isso. Não negligencie a verdade, porque só a verdade pode libertar. A Bíblia diz em João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade vos libertará. Se você nega a verdade às pessoas continuarão cativas pelo pecado, dominadas pelo pecado, cativas pelo diabo. Mas quando você anuncia a verdade, mesmo que a verdade fira, mesmo que a verdade doa, mesmo que as pessoas se sintam constrangidas com a verdade, quando você anuncia a verdade traz libertação, a verdade traz conversão, a verdade traz salvação. Então não negue a verdade, não tema os homens, importa é agradar a Deus e não aos homens. E aqui também, a quarta, é a falta de fé na palavra de Deus, nos faz desobedecer a Deus, para que sejamos julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Quando a gente não tem fé na palavra de Deus, quando a gente não acredita na palavra de Deus, quando a gente acha que a palavra de Deus é história da carochinha, é coisa inventada pelo homem, nós não vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus. Então creia na palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus e você verá que a fé que você tem na palavra de Deus vai gerar grandes resultados na tua vida, porque você verá Deus se manifestando a você, se manifestando a tua família, se manifestando no meio do teu casamento, se manifestando na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. O amor ao dinheiro. Olha o que diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas por dinheiro se prostituem, pessoas por dinheiro se vendem, pessoas por dinheiro passam uma por cima das outras, pessoas por dinheiro pisam nas outras, pessoas por dinheiro aniquilam as outras, acabam com as outras. Então que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, que você possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o dinheiro nunca seja alvo do teu amor, que você nunca ame o dinheiro, que você nunca viva para o dinheiro, mas que você viva para Deus, e você verá a glória de Deus na tua vida. Porque aqueles que vivem para o dinheiro podem até ganhar muito dinheiro, aqueles que amam o dinheiro podem até ganhar muito dinheiro, mas o caminho deles será o caminho da perdição, o caminho deles será o caminho da condenação, o caminho deles será o caminho do fogo do inferno. Sabe por quê? Porque deixaram de amar a Deus para amar o dinheiro, e porque amaram o dinheiro se prostituíram, se venderam, passaram por cima dos outros, passaram por cima das pessoas, aniquilaram as pessoas. Mas quando você ama Deus, quando você não ama o dinheiro, quando Deus é prioridade na sua vida, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus supre todas as tuas necessidades em glória, e você tem a salvação e você tem a vida eterna. Então ame a Deus e nunca deixe o dinheiro tomar conta do teu coração. Não viva para o dinheiro, viva para Deus. Não ame o dinheiro, ame a Deus acima de todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar aqui, a sexta razão pela qual nós desobedecemos a Deus é permitir que a desobediência se torne um hábito. Permitir que a desobediência se torne um hábito. Deito-me em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão. Olha o que diz Jeremias capítulo 3, verso 25. Deito-nos em nossa vergonha, cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Quando permitimos que a desobediência se torne um hábito,
nós vivemos uma vida de desobediência a Deus. Que você nunca permita que a desobediência se torne um hábito na sua vida. Que você viva sempre procurando fazer a vontade de Deus e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que você viva sempre procurando buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que você nunca se acomode, que você nunca permita que mesmo conhecendo a verdade, você ande na mentira. Nunca permita isso. Que você procure a verdade, que você procure andar na verdade, que você procure praticar a verdade, que você procure anunciar a verdade todos os dias da sua vida, e que você sempre tenha nojo da desobediência, do pecado, e que você tenha prazer sempre em fazer a vontade de Deus. Que a glória de Deus venha sobre você, que a unção de Deus venha sobre você, que o poder de Deus venha sobre você, que o fogo do Espírito Santo venha sobre você, que você possa viver uma vida de obediência e retidão, e que você possa ver a glória, a fidelidade de Deus, o poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no teu trabalho, nos teus negócios. Recebe essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obedeça a Deus e verás a glória do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você. E depois eu quero orar pela sua vida, amém? Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça e ore o Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, com a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar todas essas pessoas, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo, essa mensagem, que elas sejam ricamente abençoadas nessa hora, que todo o mal na vida dessas pessoas caia por terra, que toda obra de feitiçaria, Senhor, que toda oração contrária, que toda palavra de maldição lançada, que toda praga lançada, que tudo que foi feito, amado, desejado, planejado, arquitetado e forjado contra essas vidas, meu Pai, contra essas famílias representadas, que caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que elas possam andar em conformidade com a tua vontade, que elas possam ler a tua palavra, praticar a tua palavra, que elas possam andar em obediência, que elas possam ver a tua glória na vida delas, na família delas, no casamento delas, Senhor, na vida dos filhos, ó Pai, no trabalho, nos negócios, que eles possam ver a sua glória, meu Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento te pedir, Senhor, enche essas pessoas com o teu Espírito Santo, que elas sintam agora, meu Pai, o teu Espírito Santo envolvendo elas, que elas sintam agora o teu Espírito Santo enchendo elas, renovando elas, avivando elas, restaurando elas. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, receba o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Sejam cheios do Espírito Santo nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Que você nos ajude compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Se você está me assistindo no Instagram, compartilha aí, dá o seu like, faz um comentário. Se você está me assistindo no YouTube, é a mesma coisa, dá o seu joinha, se inscreve no canal, faz um comentário, diz como essa mensagem abençoou a tua vida. Se você está me assistindo no Facebook, é a mesma coisa. Nos ajude, irmão, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, porque eu preciso da sua ajuda para poder alcançar muitas pessoas através da pregação do Evangelho. E eu quero aqui abençoar a tua vida, dizendo que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que o poder de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia do Senhor, que a compaixão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a bondade e a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família,
todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando ricamente. A paz de Cristo.